Boa noite, Cláudio, tudo bem? Bom, chegando. Aham, Pulamos de uma sala para outra. Pulamos de uma sala para outra. Eu já iniciei a gravação aqui, porque os dois encontros eu me atrasei aqui na gravação, então hoje eu disse, já vou começar antes, porque eu começo a conversar com vocês, me empolgo e esqueço de gravar, né? Mas agora estamos gravando. Boa noite. Boa noite, Adri, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Que bom. Só ir aceitando os colegas aqui. Boa noite, Cristiano. O Cristiano está escrevendo lá no chat. Esperar uns minutinhos para aceitar todo mundo e a gente já pode começar a conversar em seguida. Legal a aula do Prof. Saul, né? Ele tem muito conhecimento sobre o sistema de saúde. Eu gosto de assistir a aula dele. Hoje não consegui ficar o tempo todo, mas quando eu posso, eu sempre assisto, porque eu sempre aprendo um pouco. Beleza, estamos em 10 aqui hoje, mas a Vanessa está entrando também. 11 agora. Vamos começando a nossa conversa, depois, conforme o pessoal vai entrando, vai agregando informações. Tudo bem com vocês? Como foi essa segunda rodada de disciplinas? Queria ouvir um pouquinho vocês, se puderem falar aí, abrir o microfone e comentar um pouquinho. A primeira semana, acho que foi muito ainda assim, como vai ser? E agora vocês já estão um pouquinho mais ambientados, né? Queria ouvir de vocês como foi a aula da Prof. Carol, Prof. Lucas, Prof. Saul. Eu achei bem interessante, a Simone. Oi, Simone. Porque para mim tudo novidade, né? Então, e aí agora nesses dias eu estou de férias, então eu consigo ler com mais atenção os e-books, né, antes das aulas. Bem produtivo, tô gostando bastante. Que legal. E, Simone, eu vou aproveitar a tua fala para comentar, né? Como faz diferença quando a gente vai para a aula com o e-book já lido? Parece Sim. que a aula flui mais, né? A gente consegue pegar mais, assim, o entendimento, né? Exato. Exato. Quando o professor diz, vocês vão ver lá no e-book de vocês, eu disse, sim, já vi, já li, já sei do que ele está falando, né? Bacana. Coisa boa, que deu para encaixar umas férias aí no meio. Sim, ficar em casa estudando. Não vou viajar, vou só ficar por casa, mas a gente já descansa, já está ótimo. Já começa a fazer os trabalhos, né, Simone? Sim, já consegui entregar um, né? Vamos ver. Isso mesmo. Se alguém mais quiser falar das aulas, estou à disposição, mas eu quero comentar sobre isso que a Simone falou, só para não perder o time, né? Alguns de vocês já colocaram, já postaram alguns trabalhos, e eu quero combinar uma coisa importante com vocês. Vocês podem me pedir, como a Simone fez, como o André fez também, o André não está aqui com a gente hoje, mas o André me pediu, vocês podem me dizer no WhatsApp lá, prof, pode olhar se meu trabalho está ok, porque a gente fica com essa dúvida, né? Será que eu botei certo? Será que o arquivo está editável? Será que a professora consegue olhar? Então, dos trabalhos de TGA, 8 colegas já postaram os trabalhos, então está tudo certinho. E quem quiser ter certeza se o seu trabalho está lá ou não, pode me mandar questionamento, tá? E aí, assim, o que eu sempre olho nesse primeiro momento dos trabalhos? No de TGA, eu dei uma olhada se o trabalho estava completo, né? E a gente teve uma situação no trabalho da Amanda, né, Amanda? Amanda está aqui com a gente hoje, que o da Amanda veio só a capa. Não veio o trabalho em si, veio só a folha de apresentação. Aí eu devolvi, comentei lá no Moodle, Amanda, dá uma olhada que o arquivo não veio certo. Aí depois ela me disse, me atrapalhei com o arquivo, mandei o arquivo trocado, né? Não mandei a última versão. Então,
nesse começo, eu gosto de fazer esse acompanhamento aí com vocês, até para evitar esse tipo de problema. Imagina se eu deixo para olhar no último dia, depois que fechar o prazo, né? Aí não teria oportunidade da Amanda colocar o trabalho novamente. Então, fiquem bem à vontade em me perguntar. Então, eu vou só listar aqui os trabalhos que eu recebi já de TGA, tá? Recebi Amanda, agora já corrigido, André, Glória, Rita, Simone, Tanise, Vicente e William. Então, todos esses eu já recebi o trabalho de TGA. E eles estão ok. Quanto ao trabalho de economia, eu recebi até agora Annelise, Tanise e Brenda. A Brenda não está aqui conosco hoje, nem a Tanise, mas eu deixei recadinho lá no Moodle, porque das duas colegas, o formato que o trabalho foi colocado não é PDF, e aí não foi possível abrir, tá? Então, o que eu quero combinar com vocês? Que de vez em quando vocês olhem as mensagens que aparecem, o alerta de mensagem que aparece para vocês do Moodle, que pode ser o professor comentando com vocês, faltou alguma coisa e tal. Então, a Tanise e a Brenda é o caso que vão ter que reenviar o arquivo salvo em PDF para que a gente possa abrir e avaliar, tá bom? Então, essas são as ressalvas. Outra questão importante, vocês estavam perguntando para o professor Saul, né? O trabalho é individual ou em grupo? Tanto no trabalho individual quanto no trabalho em grupo, é importante, em alguma parte desse trabalho, vocês colocarem o nome de vocês. Por mais que a gente abra o arquivo do Moodle através do nome de vocês, é sempre importante que tenha o nome constando no trabalho. E isso se torna fundamental quando o trabalho for em grupo, pessoal. Tá? Então, assim, tem que ter, ou no começo, ou no meio, ou no fim do trabalho de vocês, quem são os componentes do grupo. Por quê? Vou contar um fato que aconteceu o semestre passado, tá? Os alunos postaram um trabalho, A e B, colega A e colega B, beleza. Não dizia quem eram os componentes do trabalho. Eu entendi que o trabalho estava sendo entregue de forma individual por A. Comecei a olhar ali o trabalho todo, beleza. Fui para o trabalho do B. Também não dizia que o trabalho tinha sido feito com outra pessoa, não. Mas eu olho o trabalho e digo, opa, o trabalho está igual ao do colega. E aqui nós temos um problema sério e já serve de alerta para vocês, tá? No momento que eu copio um trabalho, ou que eu posto um arquivo do trabalho do colega, de repente, num trabalho que era para ser individual, isso é considerado plágio. E aí nós temos que identificar quem copiou de quem. Na dúvida, os dois não recebem 0. Ah, não, mas o trabalho podia ser feito em dupla ou em grupo e a gente esqueceu de botar o nome. Bom, aí a coisa muda. Mas, nesse exemplo específico que eu estou contando para vocês, olha a confusão que aconteceu. Mandei uma mensagem para o aluno A. Fulano, por acaso tu fez o trabalho em grupo? Aí ele responde, sim, eu fiz com a fulana, que era a aluna B. Daí eu pensei, tá, beleza, só esqueceram de botar os nomes. Fulana, aí perguntei para a aluna, fulana, você fez o trabalho sozinha ou em grupo? Ah, eu fiz sozinha. Aí eu não entendi mais nada, tá? Então, assim, um diz que era em grupo, outro que era sozinha, e no fim eles tinham feito em duplas, ela se confundiu na hora de me responder, mas olha a confusão toda que gerou. Então, por favor, identificação, o nome completo de vocês nos trabalhos, tá? Para que a gente possa verificar de quem é a autoria ou quem é a composição dos grupos, então isso é bem importante. Nos trabalhos que eu olhei de vocês, tá? Do de TGA, apenas o trabalho do Vicente está sem nome. Não sei se o Vicente está com a gente agora, mas se depois o Vicente ouve a nossa gravação, vê a gravação,
o Vicente pode verificar, então, e refazer. Eu vou deixar um recadinho lá no Moodle para ele também, que o trabalho está sem nome, para fazer essa correção, para vocês irem se acostumando a utilizar sempre os nomes completos aí nas entregas dos trabalhos. Tá bem? Então, dos trabalhos, era isso. Eu tenho acompanhado no WhatsApp que vocês estão formando os grupos daqueles trabalhos que podem ser em grupos, né? Se alguém que está por aqui hoje, assistindo ao nosso encontro de tutoria, ainda está sem grupo, eu peço que faça contato, que se manifeste lá no grupo do WhatsApp, para poder organizar e ver se ainda tem alguém sem grupo ou não. Normalmente, pessoal, os trabalhos que são propostas em grupo, os professores também permitem que esse trabalho seja feito a entrega individual. Por que isso? Porque a gente sabe que tem alguns alunos que preferem trabalhar individualmente e por essa questão da distância, né, de daqui a pouco não poderem se encontrar, a gente tem alunos de outros, inclusive de outro estado, no nosso grupo aqui, a gente não pode obrigar o aluno a fazer um trabalho com colegas que ele não consiga encontrar, contatar e tal. Então, sempre a gente vai ter a opção do trabalho poder ser em grupo, mas também ser individual. Quando o professor propõe o trabalho individual, aí significa que não pode ser em grupo, tá? Ficou claro isso? Beleza. Ok, obrigada aí pelos feedbacks. Outro ponto que eu tenho anotado aqui nas minhas observações, que foram perguntas advindas aí do nosso grupo, não do grupo, mas que eu recebi pelo WhatsApp. Hoje fez contato comigo um aluno perguntando sobre a dinâmica para fazer os trabalhos de produção, né? Se precisava assistir às aulas, se precisava ler os e-books. Então, eu vou falar novamente disso. Se alguém já sabe como funciona, ótimo, mas a gente precisa esclarecer isso, porque se está aparecendo a pergunta é porque alguns têm dúvida. Então, assim, pessoal, os trabalhos que são denominados atividade de produção 1, tá, das 6 disciplinas, todos eles preconizam que o conteúdo dessa atividade esteja dentro das unidades 1 e 2, ou só da 2, ou só da 1, mas, para que eu possa fazer o trabalho, é necessário, pelo menos, a leitura dos e-books das 2 unidades. Feita a leitura dos e-books das 2 unidades, e agora já passaram-se, já aconteceram as aulas da unidade 1 de todas as disciplinas. Então, assisti a aula 1 da disciplina, olhei a proposta do trabalho, entendo que tenho condições de desenvolver o trabalho, não fiquei com dúvida, já sai fazendo, assim como vocês fizeram com o trabalho de TGA, né? Aqueles que já fizeram, e o trabalho de economia da saúde também. Não preciso esperar que a aula da unidade 2 aconteça para fazer a atividade, tá? Não é obrigatório esperar. Até porque, o que vai acontecer? As aulas da unidade 2 são muito próximas à data da entrega do trabalho daquelas unidades. Normalmente tem 5, 6, até 7 dias de intervalo entre a aula e a entrega do trabalho, e se eu tenho ali 3 trabalhos para fazer, que eles são mais extensos, talvez nesses dias que eu tenho disponível, eu não consiga fazer. Então, a minha sugestão é, já olhem as propostas das atividades e verifiquem se vocês já têm condições de fazer o trabalho, ou pelo menos deixar ele pré-estruturado.
Se tiver dúvida, então aí sim aguarda para a aula da unidade 2, tira a dúvida na aula, e aí depois, então, faz a entrega do trabalho posteriormente. Mas volto a repetir, é importantíssimo que vocês façam a leitura dos e-books, para estarem embasados, saberem do que se trata, e para não fugir do conteúdo da disciplina, tá? Esses dias, eu acho que foi a Adriele que me mandou mensagem, até deixa eu olhar aqui, Adri, para não falar errado. Estou olhando no meu WhatsApp. Foi, isso mesmo. A Adri, isso mesmo, a Adri mandou mensagem me perguntando, a Adriele mandou mensagem me perguntando, trabalho de economia da saúde, eu estou pensando em fazer desta forma, né? Aí, me falou um pouquinho como é que estava pensando, e eu disse, não é bem por aí. Leia novamente, leia os e-books, porque tem que falar do conteúdo que está lá nos e-books, não é simplesmente falar, e nesse caso, a ideia inicial da Adélia era falar sobre saúde de maneira geral. Não, nós temos que falar dessa questão do sistema de saúde, de economia de saúde, fazer os vínculos com o nosso conteúdo. Eu não posso simplesmente ouvir a temática, agora eu vou falar qualquer coisa. Não, a gente tem que ter esse embasamento, e são os e-books que nos dão esse embasamento de conteúdo. Tá bem? Acho que a Adriele entendeu bem a minha resposta, né? Mas chama atenção para os demais não daqui a pouco não se perderem nessa questão. E aí ficou em dúvida, mesmo sendo fim de semana, né? A Adriele me mandou mensagem no fim de semana. Estou fazendo, hoje é meu dia de folga. É por aí? Às vezes eu posso talvez demorar um pouquinho, porque eu estou ocupada com uma outra coisa, mas assim que possível eu respondo. Eu prefiro que vocês me acessem e tirem essa dúvida do que façam o trabalho de forma equivocada. Tá bem? Beleza. O que mais? Ainda falando das atividades avaliativas, eu tenho acompanhado também que alguns de vocês já estão fazendo os questionários, tá? Os questionários têm a vantagem de eu poder entrar e sair quantas vezes eu quiser, né? E isso fica registrado, eu consigo enxergar quem já concluiu, mas eu também consigo enxergar aquele que entrou e está com o questionário em andamento, tá? Então, fica legal, porque eu estou vendo, tem 3 alunos tentando fazer, tem 4 alunos que já entregaram, e eu tenho olhado também as notas desses questionários, até para ver se daqui a pouco tem algum problema em alguma disciplina, daqui a pouco assim, todo mundo tirou 0. Opa, aí não é problema da turma, né? É problema do questionário, que a gente revisa. Mas o que eu tenho visto, assim, que a princípio está tranquilo, tem alguns que alguma disciplina um pouco mais difícil, e digo para vocês que os questionários de TGA são mais difíceis, a média está bem baixa, mas é porque eles são mais difíceis mesmo, tá? Então, tem que se puxar, tem que estudar bastante TGA antes de fazer o questionário, tem que fazer uma boa leitura dos e-books, estar com os e-books juntos aí para poder responder. Manuela está com a mão levantada, por favor, Manuela, pode falar. Oi, boa noite. Eu Boa não noite. lembro se a gente já comentou sobre, mas o resultado da nota dos questionários, eles vão sair só no final do semestre? Não lembro muito bem. Tá. Excelente pergunta, Manuela. Eu respondi para alguém também no WhatsApp, mas foi ótimo que apareça aqui. Como é que funciona o resultado dos questionários, tá? Todos os questionários agora, do grau A, dessa primeira parte do semestre, eles fecham no dia 4 de maio, tá? Então, no dia 5 de maio, o sistema automaticamente libera para vocês poderem revisitar o questionário, e aí com as respostas corretas, com os feedbacks do que vocês acertaram, do que vocês erraram. Então, não é lá no final do semestre,
mas sim logo após a data de encerramento daquela atividade. E por que que esse feedback só fica disponível depois do encerramento? Porque pode acontecer, por exemplo, né? Eu fiz o questionário e aí o sistema já liberou todas as respostas para mim. Aí eu pego essas respostas e digo para o Cláudio, olha só, a resposta da 1 é essa, estava certa, eu acertei, essa aqui é aquela outra. Tá? Então, esse é um dos fatores. Mas, isso, Gabriela. A Gabriela está escrevendo aqui. Quando eu fiz, saiu uma nota. Temos duas coisas diferentes. Que bom que tu falou, Gabriela. Nós temos a nota, então você já sabe que você acertou 4, 5, 6, né? Ou que acertou uma questão pela nota. Cada questão nesse questionário da unidade 1 e 2, do primeiro questionário, a gente tem 6 questões e ele vale 4 pontos. Então, cada questão vale 0,666, daí dá uma dízima periódica, tá? Então, a nota, você terminou, você já sabe a nota. O que a Manuela está perguntando é como é que eu vou saber o que eu acertei e o que eu errei, até para poder me preparar para a prova, né? Até para poder aprender com o que eu errei. E é isso que eu estou dizendo, que é o feedback, que é, digamos, o gabarito, o resultado dessa avaliação. Esse sai só depois, lá no dia 5 de maio, tá? Deu para entender, Gabi, a diferença? Beleza, ótimo. Antes de eu perguntar, tu já estava escrevendo. Maravilha. E, Manuela, deu para entender isso, então? Que vai sair só depois o feedback? Sim, eu estava pensando também, inclusive eu estava dando uma olhada no conteúdo da atividade e teve alguns conteúdos que eu consegui responder tudo somente com a unidade 1. Não sei se isso é ruim ou não, por eu não ter lido a segunda unidade ainda. Tu pode me dizer, tu lembra de qual disciplina? Foi da gestão de compras e logística. Por exemplo, consegui responder tudo com conhecimento da aula e da unidade 1. Vai depender muito do conteúdo, né? Às vezes são questões mais genéricas e que pelo conhecimento geral, pela aula e tal, é mais fácil. Mas, via de regra, nós temos na formação de cada questionário, das 6 questões, 3 questões são do conteúdo da unidade 1 e as outras 3 questões são conteúdos da unidade 2, tá? Pode acontecer isso que a Manuela está dizendo, de daqui a pouco, consegui responder tudo, nem precisei abrir o e-book da unidade 2, mas às vezes vai dar ruim, né? Então, a minha sugestão sempre é, leiam os 2 e-books antes de tentar fazer o questionário, tá? Exatamente, eu acho que realmente foi em relação a isso, de ser genérico. De ser genérico, dependendo da matéria pode ser. Agora, por exemplo, de TGA, eu afirmo para vocês que se vocês não lerem a unidade 2, não saem as respostas. Exatamente, eu fui tentar fazer de TGA sem ter lido a unidade 2, não consegui. Isso mesmo, adorei o teu relato, que aí já economiza os outros de fazer coisa errada. E, pessoal, tem uma coisa importante também, tá? Eu estava falando de daqui a pouco, eu fiz o meu questionário, passei para o colega e tal. Nós utilizamos uma lógica de pegar questões aleatórias de uma forma randomizada. Então, nem sempre as questões serão iguais e nem sempre as alternativas de resposta, né? Tô te usando como exemplo, Cláudio, por você ser o líder, tá? Não me leva a mal, mas assim, eu respondi na questão 1, letra A. E aí passei essa informação para o Cláudio. Cláudio foi lá e respondeu letra A na questão 1. E aí ele vai dizer, tu me deu a resposta errada. Por quê? Porque a questão pode ser a mesma, mas a ordem das respostas fica trocada,
tá? Então, assim, os questionários não são iguais, não se fiem nisso. Eu já vou alertando para não dar ruim depois, tá? Então, e essa é a mesma lógica das provas também. Quando a gente está falando das avaliações dos questionários, a gente indica que vocês utilizem aí o material de consulta que vocês possam acessar quantas vezes vocês quiserem, né? Ah, vou e volto no e-book, assisto um pedaço da aula e tal. Quando a gente estiver falando das provas lá no final do semestre, aí não é permitida a consulta de materiais, certo? Então, a prova é feita a partir do conhecimento que vocês recordam das informações, sem acesso a materiais, ok? E é por isso que a gente usa um sistema específico quando chegar perto das provas a gente vai falar melhor sobre isso, mas a gente baixa um programa que ele bloqueia qualquer utilização de outra tela enquanto você estiver fazendo a prova. Então, quando você vai entrar na prova, vai dizer, tá, agora eu estou disponível para fazer essa prova, você inicia a prova, ele bloqueia todo o resto, tu não consegue entrar em nada, absolutamente nada, arquivo, internet, qualquer outra coisa. E se você tenta acessar outras coisas, ele pode derrubar a prova e você ficar sem a marcação das questões. Então, isso é bem importante vocês já saberem de antemão, tá? Claro que, aí eu vou dar um tiro no meu pé aqui, mas a gente não pode ser ingênuo também, né? A faculdade sabe que se o aluno imprimir o material ou tiver anotações no seu caderno, por exemplo, ele consegue fazer esta consulta ao material físico enquanto estiver fazendo a prova, porque daí não tem tela de bloqueio, né? Então, é uma cola permitida quando eu tiver o material físico. Então, mais uma vantagem, daqui a pouco, de quem está imprimindo os e-books, de quem faz anotações no caderno. Isso ajuda, porque vocês vão poder usar nas provas, tá? Beleza. Pessoal, das minhas anotações aqui, eu acho que esgotamos o que eu tinha anotado para falar com vocês. Queria ouvir de vocês se tem ainda alguma dúvida, se vocês querem esclarecer alguma questão. Como a gente vem falando, se tiverem dificuldades de acesso aí até alguma realização de algum trabalho, vocês podem trazer aqui para a tutoria para a gente olhar. E também, pessoal, isso que a gente está fazendo de olhar as entregas de vocês das disciplinas que eu ministro, eu consigo olhar as entregas de outros professores, tá? Então, assim, já fiz o trabalho do professor Saul, exemplo. Fiz o trabalho do professor Saul, não tenho certeza se eu enviei, não tenho certeza se o arquivo está certo. Pode dar uma olhada? Posso dar uma olhada, tá? Podem me chamar que eu dou uma olhada. Só que daí essas coisas eu sempre peço que vocês não mandem no grupo, e sim mandem de forma privada para mim, porque senão a gente fica discutindo coisas particulares de cada um no grupo, perde um pouco do sentido, tá? Achei bem legal que vocês fizeram um grupo paralelo aí, só dos alunos no Whats. Se por acaso alguém ainda não está nesse grupo, pode chamar o Cláudio, que o Cláudio orienta, né, Cláudio? Foi criado um link aí específico para os assuntos de vocês, e isso fica bom, porque às vezes tem coisas que eu não preciso me envolver na história, e sim, são assuntos de vocês, fica bem melhor vocês tratar sozinhos. Pois não, Cláudio, fique à vontade.
Não estamos te ouvindo, Cláudio. Não sei se tu está falando, a princípio teu microfone está fechado. Melhorou? Agora te ouvimos. Eu e o Stephanie criamos o grupo lá para o pessoal, né? Mas não para detonar o professor, com certeza. Mas sim para o pessoal ter uma liberdade também e poder se conversar sobre os trabalhos, né? Ótimo. E aos grupos também, a gente tem perguntado todo dia se o pessoal já está formando, quem ainda está sem grupo, quem está sem grupo já se agrupando, né? Para não perder muito tempo. Ótimo. E a gente está lá, sempre à disposição. 24 horas. Para quem quiser alguma coisa. E o grupo que eu participo com vocês no WhatsApp, a gente está com 41 alunos participando, né? Eu sou a 42ª participante lá do grupo. E agora ocorreram algumas matrículas um pouquinho depois que a gente já tinha iniciado a aula, então nós estamos com 48 alunos na turma, sendo que desses 41 estão já lá no grupo do WhatsApp. Isso é ótimo, porque a gente tem um grande volume dos alunos, temos comunicação com todos vocês, né? E esses 7 ainda que estão faltando, eu estou correndo atrás para tentar localizar, para ver se a gente consegue incluir. Mas, às vezes, são pessoas que não têm interesse em participar do grupo, e como eu já venho dizendo desde o primeiro momento aqui com vocês, né, a adesão ao grupo é voluntária, você entra no grupo do WhatsApp se você tiver interesse, e às vezes a pessoa não quer, já está em muitos grupos, se incomoda com as conversas no grupo, né? Quem nunca pensou em sair de algum grupo que tinha muita conversa, que eu cansei? Então, é a decisão de cada um e está tudo certo também, tá? Eu vou continuar tentando ver se o pessoal dá sinal de vida para que a gente tenha o maior número possível de alunos fazendo parte do nosso grupo maior. Pessoal, mais alguma questão que vocês queiram trazer para a gente discutir? Hoje foi puxado aí para vocês, né? 3 dias de aula e mais a tutoria agora. Então, se não tivermos mais perguntas, questionamentos, da minha parte, a gente pode encerrar. Semana que vem, lembrando a vocês, semana que vem é a semana que vocês têm para descansar, né? Não necessariamente que vocês tenham aula, mas é para se preparar para a atividade da unidade 2, para as aulas da unidade 2. Então, fundamental aí a leitura do e-book da unidade 2, e aí, na semana dos dias, deixa eu pegar aqui o calendário certinho para não falar errado. Então, semana que vem, 31, 1º e 2, vocês não têm aula, e nós voltamos dia 7, 8 e 9 com as aulas de vocês. TGA no dia 7, Economia no dia 8 e Gestão de Compras e Logística no dia 9. Na quarta-feira que vem, temos o nosso encontro aqui de tutoria, como já é de costume. Tá bem? E qualquer dúvida, antes disso, podem me acionar pelo WhatsApp, né, que a gente vai conversando e vamos esclarecendo. Já estou vendo aqui que a Suelen me mandou a mensagem, já olho para ti em seguida, Suelen, se o teu trabalho está entregue ou não, e já te confirmo na sequência, assim que a gente encerrar aqui. Tá bom, obrigada, professora. De nada, querida. Pessoal, então, agradeço a presença aí de vocês, desejo uma ótima noite, finalzinho de semana aí, que vem chegando, e nos falamos na semana que vem. Um grande abraço. Boa noite, boa semana. Boa Boa noite. noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até. Até mais. Tchau, tchau.